Sejam bem-vindos a mais um episódio do Evidência Cast. O episódio de hoje está sensacional. Eu sou o Vitor e nosso convidado de hoje vai falar sobre vendas. E antes, vou passar a bola para ele poder se apresentar. Mas, de antemão, Erlon, muito obrigado pela tua presença, pela tua participação, por dedicar um pouquinho do seu tempo para compartilhar um pouco do seu conhecimento com o pessoal que está nos assistindo. Erlon, fala quem que é o Erlon, fala um pouquinho da sua empresa e sua principal atividade. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço o convite, né? Sempre bom falar de vendas, sempre bom falar de negócios. E o gesto nobre que você criou, Evidências, eu te parabenizo. Trazer o conteúdo para públicos, trazer nutrição, trazer o que tem de novidade, o que está acontecendo, isso é informação muito boa, é muito bom que você faz isso. Eu te parabenizo. Parabéns. Então, eu sou Erlon Amaral, eu sou um pai de 3 filhos, tenho um netinho de 7 anos, tenho 51 de idade e tenho 30 anos de profissão de representação comercial. A história começou lá na representação comercial há 30 anos atrás. A venda porta a porta. E com esses 30 anos eu fui evoluindo ali, sempre estudando, tal, sempre fazendo boas práticas. E eu cheguei ali eu acabei criando um método de como vender. E esse método, eu escrevi um método, eu transcrevi esse método, eu coloquei começo, meio e fim no método, que é o que eu faço. E o método ele se tornou poderoso. E dali eu criei uma metodologia e uma mentoria sobre esse método. E gerou agora, escrevi um livro que vai lançar agora em outubro, que romantiza o método. E, além disso, gerou um manuscrito poderoso, que também já está em vendas na Amazon. Então, eu sou mentor, consultor e representante comercial. É isso que eu sou, cara. Erlon, não fala ainda do método, o pessoal tem que nos assistir até o final para saber qual que é o seu método, que ele vai revelar como que é o método dele e como o método pode impactar as vendas do seu negócio. Mas a primeira pergunta já é bombástica. Vendas é dom ou é técnica? Porque o pessoal fala, não tem dom para vender, pipipi, pipapá. Você, como especialista, responde essa pergunta para o pessoal. Vendas é processo. Tudo começa na intenção. A partir que o cara quer se tornar um vendedor, é a intenção de gostar de gente. O primeiro passo é gostar de gente. Então, quem gosta de gente, quem tem personalidade agradável, quem tem aquele cara que transmite energia, esse cara tem princípios para ser um vendedor. Então, não é dom. Ninguém nasce com dom, não tem nenhuma criancinha que você vai falar, esse cara vai ser vendedor. Não, vendas é muito estudo, muita prática e o método. Se você praticar qualquer método que é relativo a um processo cadenciado da jornada de compra de um cliente, você se torna um vendedor. Então, a prática vai levando à perfeição, né? Vai subindo o degrau, porque não tem a venda perfeita, né? Porque vai vender aquela famosa história, houve muito mais não do que sim. Aí tem que estar preparado, principalmente emocionalmente, porque às vezes pegou um dia lá que ouviu 10 não, quero mais vender não, tal. Mas às vezes, no outro dia, vem o sim. E o não, quando é bem dado, você fez um bom trabalho e tal, às vezes é um cheque pré-datado para o futuro, porque o cliente vai gerar essa conexão, às vezes não é o momento dele comprar, mas você fez um bom trabalho, quando ele precisar, ele vem até você. Nós estava até comentando antes de começar a gravação, que existe o vendedor e existe o atendente, né? Principalmente em lojas físicas. Explica um pouquinho dessa diferença, porque às vezes o pessoal fala assim, não tá vendendo nada, tal, mas às vezes o vendedor dele não está preparado para aumentar um ticket de venda. Às vezes o público chega até o estabelecimento e ele trabalha mais como um atendente, só entregando o que é pedido. Como que o empresário pode driblar isso?
A primeira coisa que o empresário tem que fazer nesse momento é mudar um pouco a cultura. Ainda estamos com empresas, infelizmente, que empresários que têm a cabeça que o vendedor ou esse atendente resolve o problema dele. E não é bem assim. Então, quando o empresário ele tem a clareza do negócio dele, ele cria a tal da política comercial. Acredite, Vitor, tem gente que não tem política comercial, cara. Eu chego para dar consultoria na empresa, o cara não tem nem a prática de como dar o preço. Então, como que esse atendente ou esse vendedor se comporta se o empresário não tem a clareza do que ele quer? O primeiro passo é mudar o mindset desse empresário. O segundo passo é que esse vendedor, esse atendente, ele pratique a cadência, como eu disse. Então, é a experiência do cliente. Então, o que ele tem que entender? Fazer um exemplo de um atendente mesmo. O atendente, ele pode se tornar um vendedor. Tem muita, como você fez na pergunta, qual que é a diferença do vendedor e do atendente? O vendedor, ele estudou mais, ele está mais preparado e esse cara já tem as práticas de venda por perguntas. Vendedores de alta performance usam perguntas para quebrar objeção. Os atendentes seriam um nível um pouco mais júnior, né? Sim. Mas o atendente que ele tem a personalidade agradável e a vontade, ele supera. Então, ele também pode se tornar um bom vendedor. Então, é um conjunto entre o mindset da empresa, o mindset do atendente e o mindset do vendedor. É só praticar. É uma cadência. É a experiência do cliente. É atender bem. É fazer o que você não gosta de que os outros façam com você. Então, quando você entra numa loja, sua expectativa é que a pessoa pergunte alguma coisa sobre o que você está querendo comprar. O pessoal que está nos assistindo, explica para eles o poder da pergunta numa venda. Porque às vezes fala, como assim? Que às vezes o pessoal não tem o hábito de perguntar. Mas como assim perguntar? Né? E tem aqueles vendedores que às vezes quer forçar, né? Ah, não quer levar isso? Não quer levar isso? E é a forma correta é você perguntar, entender a necessidade do cliente e oferecer algo que vai de acordo com a necessidade dele naquele momento. Explica ao pessoal como que ele pode utilizar das perguntas para melhorar suas vendas. As perguntas são poderosas. Porque quando você pergunta, você faz o cérebro do consumidor a responder e criar essa imagem. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você entra numa loja para comprar uma cadeira. Você entrou. Se você é um vendedor preparado, tem um vendedor preparado e você entra com a sua esposa para comprar uma cadeira. O vendedor astuto, aquele cara que entende a regra do jogo, quando você vai falar da cadeira, o que ele tem que te perguntar? Vitor, onde você vai usar essa cadeira? O seu cérebro vai buscar a imagem da cadeira colocada onde você vai colocar. Isso é uma ciência. Aí o que acontece? Aí eu falo, eu vou usar no escritório. Pô, legal. O seu escritório, você usa quanto tempo ele por dia? É o seguinte, se você usa ele com muito tempo, como seria essa cadeira? Você precisa de mais conforto? Aí você vai fazendo as perguntas e o consumidor vai projetando essa imagem. E você percebeu que a gente não falou de preço. A gente fala onde você vai usar, que jeito você vai usar, que cor que você vai querer. E o vendedor vai conduzindo a imagem do seu ambiente, com a cor da cadeira e o jeito da cadeira. Se no meio do caminho o consumidor perguntar o preço, o que o vendedor deve responder? Fala assim, cara, o preço é competitivo. Aguarda, deixa eu só te dar uma consultoria sobre a venda da cadeira para o senhor não errar na compra. Quando você vai conduzindo com perguntas, o preço fica para depois, porque o propósito da compra já foi criado no seu cérebro. É mais ou menos essa o preço, porque geralmente o cliente vem com o preço como o primeiro quesito. Eu vou ver se o preço está dentro ou não. Aí o vendedor começa quebrando essa barreira e jogando o preço para baixo. Ele vai ver conforto, vai ver a qualidade, vai ver a necessidade, às vezes, um investimento um pouco maior, não é uma despesa, né? É um investimento um pouco maior que vai ser muito mais útil do que ele estava imaginando. E abrir a percepção do cliente, que às vezes ele não tem essa percepção. Porque às vezes ele nem parou, preciso de uma cadeira. Aí ele falou, cara, realmente,
É igual o pessoal fala assim, quando você for comprar uma cama, investe numa cama boa, porque você passa boa parte do seu tempo na cama. Então, uma boa noite de sono vai te gerar mais produtividade, melhora a tua O performance. conceito é esse, não é vender a cadeira, é vender a saúde ergonômica. Isso. Você não vai ter dor nas costas. E vender uma qualidade para o cliente, né? É uma qualidade. Então, a venda ela é captada pela dor. Então, o bom vendedor, ele pratica a intenção da dor desse cliente. Então, ele percebe por perguntas quais é a dor. As perguntas extraem ouro. Tanto o vendedor de varejo, que é o que foi o exemplo, como o representante comercial ou o vendedor de rua. Quando você faz perguntas, e eu trabalho com 5 níveis de perguntas, 3 primárias e 2 secundárias. Você vai perguntando, sentindo o ambiente e o comprador vai te entregando ouro. Essa é a regra básica. Geralmente, com boas perguntas, o cliente fala o que quer, né? Fala. Sem perceber. Assim. E sempre também emendando a escutativa. Sim. A gente tem uma necessidade, Vitor, o ser humano, como característica humana, você gosta de falar. Você percebeu quando você anda, ou quando você encontra algum amigo, ou muitas pessoas encontram uma pessoa na rua, fala assim, oi, tudo bem? O cara, tudo bem. Oh, como você tá? O cara vai começar assim, agora eu tô trabalhando tal. O cara nem acabou. O outro fala, agora eu tô fazendo isso. Aí o outro fala assim, como tá tua mãe? Minha mãe tá doente. Nossa, a minha mãe também tá morrendo. A pessoa quer falar, ele não deixa nem o outro falar. Então, a escuta ativa em vendas e trabalhando essa parte do cérebro que nós temos necessidade de falar é ouro para o vendedor. Então, você faz a pergunta e deixa o cara falar. Aí, a outra característica, você faz outra pergunta relativa do que você precisa saber para ele falar mais. Ali você vai anotando e construindo a sua proposta de valor. E você é especialista principalmente na área de representação comercial. Aquele representante que está começando agora, qual que era a dica que você daria para ele melhorar sua performance em vendas? Olha, cara, eu tenho uma dica e um propósito. A representação comercial é uma das poucas profissões mundiais que você ganha mais que o proprietário da empresa. Ganha mais com um médico, ganha mais com um cara formado. E a representação comercial não precisa ter faculdade. Você precisa ter técnicas e o core para você se qualificar para pegar representantes boas. Então, a primeira dica é essa. É ter uma entrada mais simples no mercado de trabalho. E a dica é a cadência. Então, se você gostaria de ser um representante comercial, qual que é a do representante? Ele tem que saber arquitetar a carteirização, quem é o cliente, quem é o ICP, qual é a segmentação. Da segmentação, ele entende o produto que ele vai vender e cria a reunião perfeita. E dali ele começa o processo. Prospecção ativa para criar uma rota, para criar uma recorrência. Isso que o cara tem que fazer. Tem que estudar um pouco sobre cadência de prospecção. Um ponto que você tocou, Erlon, que é muito importante, eu vejo, e é muito falho em muitos lugares. Estudar o produto ou o serviço que é oferecido. Muitas vezes eu vejo, me deparo, que às vezes chega alguma pergunta um pouco mais técnica, o vendedor já se embanana, não conhece a fundo o produto. E isso impacta diretamente nas vendas. O que você fala sobre conhecer bem o produto para ver o quanto isso pode potencializar as vendas do negócio? Cara, na metodologia eu crio uma narrativa que o vendedor tem que ser generalista. Então, para ele ser generalista, contradiz um pouco entender muito especificamente do produto. Certo. Então, assim, se ele é generalista, então o que eu faço? O que eu falo que, para mim, deu muito sucesso e o meu escritório consegue atingir 7 dígitos de faturamento. A gente tem uma expressão muito forte. E como a gente conseguiu isso? Sendo generalista, entendendo do produto, sim, mas o mais importante, entender do mercado do produto. Então, quando você entende do produto específico, das partes técnicas,
É recomendável? Lógico. Tem que ter? Sim. Mas como você acelera a venda? Quando você entende do mercado, você conduz a reunião com o comprador de uma maneira por igual e não só a característica de produto. Porque, às vezes, o comprador desse produto ou o consumidor que compra na sua loja, ele quer saber não só da usabilidade, ele quer saber qual é a vantagem do produto. E a vantagem nem sempre é técnica. Sim. A vantagem tem uma questão de mercado. Por que eu vou comprar aquela cadeira daquele fornecedor? Que mercado que está aquela cadeira? Qual que é a garantia daquela cadeira? Então, assim, não é só o produto, é o mercado. E para o representante, quando ele entende do mercado, ele conduz a reunião com o comprador. Né? Vamos supor essa água. Você vende água. A água é a questão da alcalinidade. Tem muita gente que tem boa alcalinidade. O que a Tutti faz única? Por que o comprador ia comprar de você? Então, assim, onde eu quero chegar? Não sei se você está entendendo. Todo mundo, ou muita gente, tem boa alcalinidade. Sim. Tem uma boa embalagem. Às vezes até tem um mercado. Mas por que ele compraria seu? Quando você entende de mercado, você fala do market share da sua água. Qual que é o posicionamento que você está perante ao líder? Sempre mira o líder. Como que a sua água gira mais no ponto de venda? Isso é importante o consumidor saber. Cara, essa água é a água mais vendida no Brasil. Essa água, ela gera saúde. Então, assim, você vai vendendo sobre o mercado dessa água, a margem de lucro dessa água. O vendedor tem que entender de margem de lucro, bicho. O vendedor tem que entender de margem de lucro. Porque o comprador, ele não compra só a água, ele compra o lucro que deixa o patrão dele, o empresário. O comprador, ele tem essa função, ele é o gerente de produto. Então é isso, o vendedor tem que entender de mercado e de produto. E você usou uma analogia que eu gostei muito, até traz uma dica pro pessoal, porque tem produtos que é muito difícil, que é muito competitivo. Por exemplo, a água é água. Quando você tem um produto personalizado, o Erlon tem a metodologia dele, tem um diferencial, é a minha metodologia. Você consegue agregar um valor na tua metodologia para vender um exemplo. Agora, uma água, pega essa água aqui, indiferente da marca, você tem a mesma água em 10 estabelecimentos. Por que ele vai comprar do Victor ou do Erlon? Como que esse varejista pode fazer isso para diferenciar o seu produto? Algumas coisas você já falou. Essa conexão com o cliente, essa escutativa, mostrar as vantagens, os benefícios, ser competitivo no preço. Mas qual que é a dica que você daria de ouro para esses produtos que são competitivos? Aqui é o exemplo da água, mas vamos trabalhar com todos os produtos competitivos que tem em todos os lugares. Pega uma carne, uma picanha. Todos os açougues vai ter picanha. Então, como se diferenciar num mercado tão competitivo? Cara, é bizarro de simples. O vendedor, ele tem que conduzir esse salão de vendas de uma maneira lógica. Como que é a água no mercado? Eu vou entrar para comprar água ou eu compro ela por impulso? Tem as duas situações. Então, essa água tem que estar bem exposta. Então, se você entende que você tem cliente que compra água para consumo e a água para levar, ela tem que estar exposta dentro do salão de venda de duas maneiras. Uma no check stand, uma no checkout, para aquela venda de impacto, o cara pegar água e beber. Sim. E a outra bem exposta dentro de uma situação, o cara comprar como um atacadista. Sim. Então, essa é a dica de ouro. Muitos varejistas não fazem a mercadologia, não entende de merchan. Muito varejista não se preocupa com a experiência do consumidor. Simples, Vitor, pelo detalhe. Pensa no detalhe. Quando o cara entra na loja, como você conduz o mix de produto, o cara achar a precificação, a exposição, a limpeza, a clareza. Tem gente que não se preocupa com a iluminação. A parte de iluminação do varejo é muito importante para a venda. Então, quando você pega um supermercado, vou dar um exemplo. O açougue, ele tem que ter uma lâmpada mais amarela para realçar a cor da carne.
Na parte de saúde, o cotonete, sabonete, tem que ser uma iluminação muito branca para dar aquela sensação que você está numa farmácia. Então, assim, esse jogo do merchan, o varejista tem que praticar. Então, a dica é isso, é detalhe. E muitas vezes passa desapercebido esses detalhes que fazem toda a diferença no negócio. Porque às vezes tem um produto lá, tá de qualquer jeito, passa percebido, que a gente nem sabe que tem. Às vezes andou o mercado inteiro, um exemplo que nós estamos citando, e nem sabia que existia aquele produto. Então são os pequenos detalhes, processos que fazem toda a diferença. E quando o empresário não vê esses pequenos detalhes, deixa muito dinheiro na mesa, né, Aaron? Perde dinheiro. Você nunca viu um bar, um estabelecimento comercial, na mesma rua, um tá lotado e o outro não? Não é só a qualidade da comida. Não é só isso, acredite. Tem muita gente que tem boa qualidade e não tem fluxo de pessoas. É esse detalhe, é essa egrégora com o seu colaborador. Você tem que vender o conceito do seu negócio como propósito. O colaborador compra esse propósito e constrói o método dali do atendimento, com os detalhes. Você nunca... Então, aí você consegue quebrar essas objeções. Então, imagina o seguinte, a paixão desse funcionário, quando fala, te conduz até a água, ela transmite. Você gera uma energia que quando você volta naquele estabelecimento, pelo detalhe, porque o varejista se preocupou com a temperatura da loja, a limpeza da loja, o jeito que esse vendedor te atende, o uniforme que ele está, a identificação que ele está, tudo faz, o detalhe faz a importância. Então gera aquela experiência de compra incrível. E a experiência é o que marca o cliente. Agora vamos para uma das coisas que é uma grande briga no mercado. Marketing versus vendas. Qual que é a importância de um marketing em vendas? Eu muitas vezes chega a pergunta para o Vitor, qual que é o melhor canal de aquisição de cliente? Qual que é a dica que você dá? Porque assim, no meu ponto de vista, não existe o melhor. Tem que ser testado e validado, porque depende do teu cliente ideal, depende do teu negócio, depende do teu ramo, não onde que o teu público está. Às vezes você vai falar, vou fazer no jornal, mas teu público lê jornal. Vou fazer na rádio, teu público escuta a rádio. Então é entender do teu público e o marketing pode potencializar. Mas qual que é a dica que você dá? Essa briga, porque muitas vezes fala, o vendedor reclama, o marketing só me traz lead desqualificado, por isso que não vende. O marketing fala, não, eu tô pondo os leads bons aí, você que não está conseguindo fazer essa conversão de venda, não está conseguindo quebrar as objeções. Existe essa briga mesmo no mercado, marketing e vendas, e como que o marketing pode potencializar as vendas? Também vem por comportamento. O comportamento começa no empresário. Se o empresário entender que só existe 2 tipos de pessoas dentro da empresa, não é departamento, são tipos. Um que vende e um que ajuda a vender. Simples. Se você contextualizar que na sua empresa tem quem vende e quem ajuda a vender, você une marketing com venda. Você não separa. Um erro comum das empresas é não convidar o marketing para reuniões de estratégias comerciais e o comercial não convidar o marketing sobre alguma campanha que ele vai fazer. Então, eles criam uma rivalidade. Isso não é saudável. Então, o marketing tem tudo a ver com venda. Tudo a ver. Na verdade, se completam, né? Se completam. Se você fazer um mapa, se a gente puder pôr um mapa e explicar de uma maneira simples o que é inbound e o que é outbound, né? Para muita gente que não sabe o que é, inbound é aquele tráfego que o marketing traz. Então é a landing page, é aquela mensagem robotizada, é o site. Está atraindo o cliente. Você está atraindo, né? Então ali o inbound é a atração, que geralmente é a responsabilidade do marketing. Quando você cria uma imagem do outbound, que é a equipe de venda, é o cara que liga, que complementa isso, faça um looping infinito. Inbound, outbound, inbound. E você cria essa conexão, você vira uma máquina de vendas.
Então, o marketing devia estar dentro do departamento comercial. Simples assim. E os gestores ter uma linha igual, falar com igual, complementa. E o ganha-ganha do marketing é outra questão, na minha opinião. O ganha-ganha deveria ser igual. Só vende, a equipe de venda é comissionada e o marketing também poderia levar uma beirada sobre os batimentos de metas e campanhas. Essa é a minha visão. E tem empresa que coloca essa tática em jogo? O marketing também ser comissionado por algumas metas? As empresas, as novas gestões sacaram isso, até por retenção de talento, Sim. porque o marketing está muito valorizado, é difícil você ter um departamento. Quando você integra em vendas, você dá outras funções sobrepostas para aquela função do marketing que complementa o vendedor. Aí você tira a rincha e produz mais. Mas aí dá para fazer as campanhas, não só campanhas de tráfego, de geração de lead, e sim de conversão desse lead. Você envolve o marketing corrige se o vendedor está convertendo e o vendedor corrige se o ICP, se está vindo o cliente ideal. Na verdade, é sempre um trabalho em conjunto, né? Nunca vai... E quando o cliente chega e fala, Erlon, contratou teu serviço, vamos supor, qual canal de aquisição no marketing eu devo utilizar? Bate para você, ele nunca fez um marketing, nunca fez nada e joga essa bomba para você. Qual que seria a tua resposta para esse cliente? Hoje no método eu gosto e treino uma questão híbrida. Eu não faço nem só o tráfego digital como a captação de lead frio. A gente usa as ferramentas de tecnologia das duas formas. A gente cria as campanhas digitais para trazer aquele cliente e faz a captação fria por IA e coloca o SDR para ligar. Eu sou o cara que faço o híbrido. Então, o que eu recomendo? Os dois. Se você tem um departamento comercial, onde você tem um vendedor, ele é muito bom. E ele está perdendo tempo com processos burros, e aquele processo de qualificação que toma tempo do vendedor, coloca o SDR para qualificar e criar, deixar ele pronto para vender. Explica o pessoal rapidinho o que é o SDR, qual que é a função dele. Então, a divisão é o seguinte, é um pré-vendedor, é uma pessoa, nem sempre precisa ser júnior, tá? Pode ser um vendedor que tem baixa conversão. Você analisa sua equipe de vendas, que tem vendedores que eles têm uma carisma muito grande, mas eles são tão amigos do cliente que eles não vendem. Até acontece isso. Então, identifique quem são os vendedores hunter, aquele cara que morde a venda e converte, e o cara que conduz até o meio do funil. Então, classifique ele como um pré-vendedor. Ele vai ligar, ele vai sorrir por telefone, ele vai preparar a reunião, ele faz a reunião do conceito da venda do valor, mas na hora que manda a proposta é o outro, é o que converte. É o fechador. É o fechador. Então eu faço isso. Aí eu envolvo o marketing para trazer os leads para esse pré-vendedor. E o vendedorzão, o cara que converte, corrige esses leads e eles trabalham em conjunto. Isso é o tráfego. Da parte do lead frio, a gente gera lead frio e põe um vendedor ligando, que é esse cara carismático. Ele vai pontuar. Então a gente faz isso. Vai lapidando esses leads. Vai lapidando. Eu sou o cara que ainda tem que fazer 3 etapas. Eu tenho que ligar, eu tenho que qualificar, mas antes de mandar a proposta, você tem que mandar a proposta perfeita pela qualificação. Então, assim, tem que ter a ligação. E agora eu coloquei no treinamento, Vitor, como vender por conversas. Não sei se você já viu esse termo. Como vender por conversa. Seria conversas via WhatsApp? Via WhatsApp. Então, assim, por que por WhatsApp? 99% das pessoas têm WhatsApp. Por que por conversas? Porque a gente está tendo uma troca de geração. Os empresários não estão se preparando. Eles estão reclamando que o jovem que tem entre 18 e 23 anos não tem conexão, não tem compromisso,
Não é isso a reclamação? Só que eles não prestaram atenção que esses jovens daqui 5 anos serão os clientes, serão os compradores. Então, por que vender por conversa? Porque se esse cara ele não gosta de perder tempo, se você faz um fluxo com neurociência entre estratégia comercial e você faz uma esteira de mensagem conectada com sabedoria, você retém esse jovem e você converte vendas por WhatsApp. Aí volta num ponto que eu falei lá no começo, entender seu cliente ideal. Porque a partir do momento que você consegue entender, geralmente as objeções têm um padrão, né? É um padrão. Então você começa já a utilizar gatilhos para já quebrar essas principais objeções e isso ganhar tempo. Vou entrar num ponto aqui, Arnold, que você comentou sobre IA, inteligência artificial. Qual que é a sua visão sobre IA primeiro? E como que ela pode, se pode, e como ela pode ser aplicada em vendas? Cara, é muito incrível a tua pergunta. A IA, vou falar no meu caso, ela me deixa mais inteligente. Ponto. A IA ela veio para complementar. Então, processos e até de construções sobre vendas, a IA te apoia. Sabe mais que você. Qual que é a sacada? Você tem o intelecto da pergunta para essa IA. Você usa ela como apoio. Então, vendedores que não estão usando a IA estão perdendo tempo e vão ser atropelados. A IA não vai substituir ninguém. O jogo está em aprender a usar a IA como o seu braço direito. Você não faz nada mais sem IA. Varejistas que não estão usando IA no processo de atendimento e no processo de treinamento do RH com esse colaborador, está perdendo dinheiro. Então a IA veio para ela complementar e te deixar mais inteligente. Simples assim. E o processo de vendas, hoje você pode fazer todo por IA. Todo por IA. Todo por IA. Todo por IA. De vendas. Como eu disse ali, você pode ter um pré-vendedor robô humanizado. Esse vendedor, você cria um agente humanizado no seu clone, ele vai conduzindo a conversa com inteligência, pelo perfil do cliente, até passar para o humano. Você faz híbrido e funciona. E o pessoal fala, mas a IA nunca vai substituir o humano. Não. Mas o cara que consegue complementar está vendendo mais. Se você ainda não implementou IA no processo comercial, você está perdendo dinheiro e você vai ser atropelado pelo seu vizinho que já está implementando. Você que está nos assistindo até aqui, olha quantos insights, quantas dicas. Não esqueça de deixar seu comentário, sua curtida. Erlon, você falou no começo sobre um método que você criou. Consegue detalhar um pouquinho? Você pode explanar, pessoal, como que chama esse método e detalhar partes desse método, pessoal, entender? E vamos supor que você detalhou tudo e o pessoal fala, cara, gostei do Erlon, quero contratar esse método para a minha empresa. Já deixa também seu telefone, seu contato, para o pessoal entrar. E se vier através do Evidência Cast, faz um descontinho especial para eles, né? Com certeza. Cara, o método ele é incrível, porque ele é aplicável, escalável e focado na rentabilidade ou do varejista ou do representante. Que é o método que eu uso no escritório, que eu usei nesses 30 anos. Ele chama ARPA. Ele vem dos arquétipos, o A de agenda, mas não é a agenda de papel. É o lance da carteirização, como eu disse. Como que está a sua carteira de cliente? O erro comum de vendedores é tratar o cliente tudo igual. Então, se você perdeu um cliente, ele não é mais ativo. Então, ele é inativo, certo? Aí você tem os seus ativos. E você tem os seus prospectados. No arquétipo A, a gente foca 60% do tempo do vendedor no ativo, na prospecção do ativo, fazendo técnicas de vender mais para o mesmo e fazendo análise. Então, eu torno esse representante, esse empresário, uma máquina de previsibilidade, por esse arquétipo. Aí os inativos, a gente categoriza, também treina de uma maneira. Você tem que abordar o inativo valorizando o que você melhorou no seu serviço e por que você perdeu ele. Então, você não fala de análise, você não fala de preço.
E o cliente que não te conhece, você tem que vender muito valor do seu serviço para você sentar na mesa com ele e sair lá com algum pedido, alguma negociação. Esse é o arquétipo A, que aí vai pelo segmento, a carteirização, rota e lucratividade. Nesse arquétipo a gente ensina ali o LTV do cliente, quanto esse cliente dá por mês, é uma chave para montar a reunião perfeita. Então, vários gatilhos ali sobre o A. O R é a reunião perfeita. Aí eu sustento o primeiro arquétipo. Se você sabe o segmento do seu cliente, se você sabe o comportamento do seu cliente e que status ele está, você não pode fazer uma reunião com um cliente ativo sem melhorar o que você já vende para ele, que é o tal do sellout. Como que você faz? Ajuda ele a vender. Então você tem que trazer análises, você tem que trazer previsões de mercado, você tem que identificar que aquele produto vai micar. Se você é um varejista, você tem que ter isso dentro com o seu vendedor para ele entender como fazer o comportamento com o comprador da tua loja para não micar o produto. Então é a reunião perfeita, é o comportamento. E o parceiro estratégico, a gente ensina como esse representante ou essa empresa retém esse cliente para sempre como parceiro, porque muita gente é covarde. Ele vende o produto barato e não sobra dinheiro para ele fazer uma troca, fazer uma campanha. Então eu ensino na metodologia como você vender, fazer campanhas, fazer o merchan custando menos, lá pelo LTV, que é o lucro que o cliente dá. Então você é o parceiro estratégico perfeito. E a soma de tudo isso, a alta performance em venda. Como você se comporta, como que você faz. E é tão poderoso que o foco é o representante comercial. Certo. Eu já transformei muita equipe de vendas e muito representante do 0 para 1 milhão. Hoje os representantes comerciais e vendedores externos estão passando uma crise. Essas pessoas trabalham muito e estão ganhando pouco, por margens mais apertadas, porque eles não sabem fazer o processo todo. E eu empacotei isso para empresas. As empresas também não têm essa visão do ICP do cliente, de como vender para o cliente, da reunião perfeita. Então eu treino tudo isso e entrego a previsibilidade, a rentabilidade, cuido da margem de lucro. Então eu atuo como um diretor preposto. Eu sou um diretor comercial, o cara me contrata, eu transformo a equipe dele sem ser um CLT lá para ele. Deixa seu telefone de contato, e-mail, Instagram, pessoal que está nos assistindo. Se quiser conhecer um pouco mais, entre em contato com o Erlon, que ele pode explicar como a metodologia dele pode ajudar a sua empresa a alavancar os resultados. Cara, é fácil me achar. Primeiro eu chamo o Erlon, né? Então já é. Então é Erlon Amaral, o Instagram é o Erlon Amaral e o site é erlonamaral.com.br. Ali tem todos os meus serviços, tem meu telefone, eu sou um cara que eu gosto de atender. Tem a minha equipe, mas eu atendo. Os diagnósticos são feitos pessoalmente por mim. Então eu gosto de estar... Eu vendo isso, que a cadência entrega, que o propósito entrega. Se você faz mais do que é combinado, você vai ganhar muito mais pela egrégora do universo. Então eu entrego isso. Então é fácil me achar. Erlon, fala para mim, você falou várias vezes a reunião perfeita. O que seria essa reunião perfeita? A reunião perfeita é quando você entra para ganhar, Vitor. Você tem que analisar. Eu vou te dar um exemplo de uma reunião perfeita que muito empresário não faz e muito vendedor não faz. Cara, você vai visitar o cara para vender a água. Vamos pegar água. Eu sou um vendedor de água. Cara, vai um dia antes na loja do cara e vê quais as águas que ele vende e o preço que ele vende. Você não conhece o cara. Chega lá no hotel... Você já chega desarmado, né? Pô, então você sabe que ele trabalha com a água A e com a água B. Pelo preço de venda dele, você deduz pelo seu preço o imposto que esse cara paga, a margem de lucro que ele paga, vai chegar num preço que seria de partida. Aí você olha lá no seu preço de partida,
se você vai entregar o mesmo preço de ponta para ele. Se não, você, antes de ir para a reunião, liga para o seu gerente e fala, cara, eu preciso de um preço diferente para essa negociação. Olha o que eu estou falando, você nem conhece o cara. Aí você monta um PowerPoint, você põe a imagem da água dele, o preço de ponta dele, aí você põe a imagem da tua água, o teu preço de ponta, que você vai fazer mais barato. Aí você vai na reunião, o que é a reunião perfeita? Oi, Vitor, sou o Erlo Amaral. Cara, que incrível sua loja. Eu vi que você é um revendedor de água. Bacana. Eu vi que você trabalha com a água prata. E você está vendendo essa água prata, ou essa água qualquer, por R$6. Se eu te falar, eu já preparei uma oferta para você aqui. Você introduzir nosso produto com a mesma margem de lucro e com ponta de percepção para o seu cliente mais barato. Isso é uma reunião perfeita. O que esse comprador vai falar? Uau! Uau! Então, isso é a reunião perfeita. É se preparar. Você já gera um valor, né? Para qualquer serviço. Você joga de igual. Você entendeu a margem, você entendeu o produto, você foi na loja, o cara percebe. Você entendeu o negócio do cliente. Você entendeu o negócio do cliente. Você cliente. não está querendo só vender, você está querendo ajudar ele também. Você está preocupado com a margem de lucro dele, né? Exato. Que nem vamos pegar ali, você é contador, você vai vender um serviço de contabilidade. Você vai visitar um cara que está com dificuldade. Cara, você estudou? O que você vai levar para esse cara? O que a maioria faz, Vitor, que não faz a reunião perfeita? Ele vai numa reunião fazer uma matriz Gucci, né? Ele vai perguntar para depois ele devolver uma estratégia. Poxa, velho. Cara, só pensar. Se prepara. Ninguém tem mais tempo para isso, né? O empresário já quer uma solução. Cara, então, você sai dali com o contrato quando você se prepara. Agora você deixou esfriar. Isso é reunião perfeita. Vendedor tem que vender a reunião perfeita. O consultor que vende um serviço, o representante, o balconista, ele tem que ensaiar. Venda, Vitor, é dramatização pura. Dramatize a sua reunião. Construa a reunião antes dela acontecer. Faz a previsibilidade do que o comprador vai te perguntar e deixe isso em expectativa real. É isso. A reunião perfeita não é o momento da reunião. É tudo que antecede ela. Exato. Essa preparação, estudar o cliente. Sempre quando eu vou visitar um cliente novo, principalmente por de indicação, eu já vou estudar toda a empresa dele, o ano de fundação, qual que é o ramo, por que estado que ele vende. E principalmente eu vou tentar entender quais são as principais dores para ele. Que eu já vou chegar lá com o remédio. Falar, ó, para essa dor aqui é esse remédio, para isso é isso. Agora, se for alguma coisa mais complexa, eu já vou estudar, já vou te dar a própria solução. Tem que entender. E quando você chega e fala, cara, essa tua empresa foi fundada em tal, nossa, hoje vocês atingem tal, vocês têm tal produto, você já passa um valor, porque cara, o cara entendeu do meu negócio, estudou sobre mim. Quando você estuda sobre o empresário, sabe o que ele gosta de fazer, sabe o que ele... Escutativa. Você já começou. Aí você já está indo para uma reunião perfeita. Agora vamos falar de reunião. Vou te falar sobre propósito. Uma vez eu ouvi, não sei se foi num curso, treinamento ou num podcast, falou assim: nunca envie uma proposta via e-mail. Sempre traga o cliente para uma reunião para você passar a sua proposta. Isso procede ou não no teu ponto de vista? Isso tem uma técnica também. Porque assim, como isso funciona assim. Quem falou está correto. Porém, a gente está tendo uma troca de geração. Vamos voltar na troca de geração. O comprador que tem 25 anos de idade, ele não vai querer te receber. O comprador foi criado, já nasceu conectado. Então, como que vai? Eu pergunto, como que você vai? Se eu não mando a proposta, eu não vendo. Então, o que você tem que fazer? Tem um jeito de saber, né? Um jeito de saber. Você tem que criar uma estrutura fluida de perguntas para chegar no interesse. É o tal do funil de vendas. Então, o cara quer comprar um serviço seu e você não deve mandar a proposta, só que ele não está te recebendo. Então, você tem que ter um jeito de abordagem consultiva onde você toca na dor dele. Então, assim, qual é a dor dessa proposta? Por que o cara não está te atendendo? Ele quer a proposta por... Ele insiste que você mande a proposta pelo WhatsApp ou por e-mail. Porque ele não viu valor no teu negócio. Ele só está cotando. Então você precisa fazer as perguntas para ter o valor que entrega a dor dele. Ninguém compra sem dor. Quando você
tem a dor, você toca com a pergunta na dor, ele entrega. Aí você pode conduzir. Cara, eu tô com a proposta pronta, eu vi que tua dor faz sentido para você. Não, mas me manda. Cara, me recebe. Cara, então vamos fazer um vídeo de 10 minutos. E você vai. Cara, ele não vai te atender? Manda a proposta. Mas você manda de uma maneira diferente. Sim. Em vez de você mandar a proposta em PowerPoint ou num PDF, grave um vídeo explicando a proposta. Olha que valor. Grave um vídeo, grave a tela. Você falando igual uma apresentação, como se você estivesse presente. O cara vai te dar valor. Um simples vídeo gravando ali, passando o PowerPoint, explicando os detalhes para ele. Em vez de mandar o PowerPoint, mande o vídeo. Mande um áudio, seja prestativo, fala com entusiasmo e foque na dor. Eu tenho um conceito comigo, vê se você concorda ou não. Existem muitas pessoas dispostas a pagar um pouco a mais. Vamos dar uma olhada pelo meu serviço, pelo teu serviço, desde que ela entenda o valor daquele serviço. E muitas vezes o empresário não consegue separar preço de valor, não consegue agregar o valor ao serviço dele e fica só brigando por preço no mercado. Você também acredita que tem muita gente disposta a pagar um pouco a mais por causa de ver valor naquele produto ou naquele serviço? Vai total, até no commodities. Quem não quer um bom serviço? Quem nunca comprou um produto e se arrependeu pelo preço? Então, a condução do vendedor e desse empresário, primeiro passo é dar valor no que você entrega, de forma clara. Muita gente não sabe falar o que ele entrega. Ou tem vergonha de dar o preço. Não tem vergonha de dar o preço. Sempre vai ter um cara mais barato. Sempre vai ter um cara mais barato. Então você tem que se dar o valor fazendo que jeito? A apresentação perfeita, a reunião perfeita, se comportando. Venda é comportamento, Vitor. Ah, mas o cara só compra preço. Então esse cliente não é seu, cara. Crie uma prospecção saudável. Porque vender para o cliente errado também tem impacto, né? Você vai vender para o cliente que não te valoriza? Quantos clientes estão aí na bancada? Então você erra na prospecção. A prospecção tem que ser pelo seu propósito. A sua equipe tem que entender o seu propósito. A equipe tem que entender o que você entrega. Aí dá valor. E demitir um cliente e não vender para um cliente está tudo bem. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. É por isso que a prospecção ela tem que ser de rede. Porque você leva muito não. Então você tem que prospectar mais, ter um funil mais cheio para poder dar não para o cliente também. Essa é a regra do jogo. Porque quando o funil está mais cheio, nós ficamos mais confiantes. Mais ponderado, mais bem ponderado. Eu tô aqui com o Erlon, se o Erlon tá sendo meu perfil cliente, cara, então não vai fazer sentido para mim, mas já tem mais 5 aqui, não. Agora, o que acontece? Quando não tem esse funil rodando, nossa, só tem o Erlon aqui essa semana na minha agenda. Cara, eu vou ter que fechar com o Erlon de qualquer negócio. É onde saem as piores negociações, porque o Erlon vai perceber essa ansiedade do Vitor de vendas, aí o Vitor vai querer conceder desconto agressivo e tudo mais, para poder fechar esse negócio. Então, essa é a importância também de estar com o funil sempre cheio ali na prospecção. Então, você viu como que vende é processo? Você tem que ter um processo. O que você quer? O propósito. O propósito constrói. A equipe tem que saber o seu propósito. Qual o seu valor? Qual é o valor da empresa? Onde eu quero chegar? Que margem eu quero atingir? E que cliente que eu quero buscar? Conecta o marketing, conecta a equipe, alinha o discurso, alinha a reunião e vai trabalhar. Vai trabalhar. Tem vendedor que não percebe que não cabe alta performance em vendas em 44 horas semanais. Não cabe, meu irmão. Você não vai vender de 1 milhão trabalhando das 8 às 18. Ah, mas como eu vou fazer que tem a lei do CLT? Eu não sei o que você vai fazer. Eu só sei que você não vai vender de 1 milhão. Eu não sei o que você vai fazer. Que cadeira que você tá? Aquele vendedor que a gente fala, só pode te atender a 7. A 7 é do trabalho. Você não tem. Você quer um comentário que eu vejo, os gurus das internets, eles estão certos, tá? Estão certos. Que é família, trabalho, família, saúde e trabalho. Isso é muito legal, né? Não é legal? Eu cuidar da minha família, com base, cuidar da minha saúde, porque sem saúde não tem trabalho, não é legal? Mas você é pobre, cara. Você tá pobre.
Tá ganhando pouco. Aí você resolve ser vendedor, você vai cuidar da família, que jeito? Se você não grudar nesse telefone e não fazer 70 ligação por dia, para você ter 50 propostas quentes, para você levar para um fechamento 30 propostas e fechar 10 contratos, onde está a família nisso? Que horário você vai cuidar de família? Pelo amor de Deus! Começa ali, na hora que você estiver num nível melhor, você vai melhorando a tua vida. Sim. É a minha visão, Vitor. Espero não assustar quem nos ouve, mas é a minha visão. Eu vejo que tudo depende da etapa que a pessoa tá. Porque vai existir a etapa que ela precisa se dedicar muito mais ao trabalho e às vezes vai ter que abrir mão da família e da saúde momentaneamente. O que não pode, no meu ponto de vista, é isso ser eterno. Ficar sempre o trabalho. Mas conseguir uma melhor qualidade de vida, aí, pô, aí você começa a encaixar as coisas. Aí você vai ter uma qualidade comum. Agora, não tem como falar que assim, ó, vamos ter o equilíbrio nas três coisas. Não tem. Porque o resultado depende de esforço e dedicação. Não tem como. Eu não conheço ninguém que alcançou grandes resultados trabalhando somente 44 horas semanais. Eu não conheço. Até hoje eu não conheço. Eu não conheço empresários que faturam de milhões que tira 6 férias por ano. Eu não conheço. Então, vai depender muito do estágio. Agora, se o cara quiser falar, desde pequeno ali, querer ter tudo isso equilibrado, provavelmente não vai conseguir resultados extraordinários. Então, vai muito do seu momento, né? Ah, mas eu quero ter equilibrado. Cara, não tem erro, no meu ponto de vista, não tem problema nenhum. Porém, vai ser mais difícil você ter resultados excepcionais, fora da curva. Para ter resultados diferentes, tem que ter ações diferentes, tem que ter ações acima da média. Pois é. Senão... O que é estar em alta performance? Está sempre buscando a cadência mais rápida. A alta performance é velocidade. E não tem segredo, né? Se tiver um processo, uma metodologia, quem ligar mais vai vender mais. Quem se preparar mais vai vender mais. Não tem tanto segredo. Existe esforço e dedicação. Às vezes fala, não, o senhor está vendendo muito mais que eu. Aí vai puxar o histórico ali dos vendedores que está reclamando. Aí um fez 100 ligação, o outro fez 30. Aí o outro estudou tudo o cliente, o outro conheceu um pouco do produto, o outro não conhece. Aí você começa a falar, não é questão, por que está ganhando mais que eu? Porque está trabalhando mais que eu. 99% dos casos, eu acredito que se for puxar, né, nos dados, vai ver essa grande diferença. Exato. Quando você vai comprar qualquer coisa, mas vamos dar um exemplo de uma agência de automóvel. Você entra lá no salão de vendas do automóvel, geralmente tem um balcão com uma pessoa bem apessoada que fala, tudo bem, o senhor é novo ou usado? Aí ele te anota o seu telefone, ele já capta o seu lead ali, fala, peraí que eu vou chamar o vendedor. Você é novo. Geralmente atrás, está todos os vendedores sentados, esperando essa menina conectar numa fila para você fazer o atendimento. Aí começa o atendimento. Repare naquele instante que você está esperando, tem 10 vendedores. Você identifica o campeão de vendas. O campeão de vendas está ligando, ele corre, ele leva papel, ele é diferente. O campeão de vendas, ele está inquieto. Esse é o campeão de vendas. E quando você pega um campeão de vendas, ele não deixa você sair seu carro. Ele não deixa. Porque tem técnicas de campeões de vendas que ele conversando com você, ele já aprova o seu financiamento, sem você pedir. Quer dizer, aí ele encaixa a tua prestação, ele encaixa a tua dor. Se tá com a tua mulher, então, ele não fala para você, ele fala para tua esposa. Ele monta o quebra-cabeça da tua vida. Ele monta o rolê, esse é o campeão de venda. Então o que é? Trabalha mais que os outros. Sim. Você vê esse cara no almoço comendo sanduíche na mesa, o campeão de venda. É diferente. Falando de vendas, sim, tá? De vendas, o campeão de venda é diferente. Ele se veste diferente. Ele não tem nada que tenha o detrimento da imagem dele. Nada contra quem tem uma personalidade do uso do piercing, do brinco, não gosta de trabalhar de camiseta e tênis, nada contra. Mas presta atenção que o campeão, ele usa o padrão, ele usa a ritualística, ele tem um ritual. Quando você vai com a sua esposa comprar um imóvel, a sua expectativa é que aquele vendedor esteja bem apresentado. Você não vai gostar de chegar lá, vai comprar um imóvel de alto padrão, esse cara tá de bermuda. Você não vai admitir comprar
Se você é um comprador de alto padrão. Você não vai admitir entrar num restaurante onde você vai pagar R$ 200 num prato de comida e o garçom te atender com um avental sujo. Então existe um ritual da venda. Então cuidado com o seu comportamento de imagem. A comunicação visual vende Cuidado. Se você tem muita tatuagem e está vendendo, usa uma blusa fechada, porque não é todo mundo que gosta. Sim. O problema, a situação de vendedores que tem alguma, você fala o termo, tem uma personalidade, eu sou assim mesmo, eu curto tatu e eu transmito, tudo bem. Eu nasci assim, vou morrer assim. Tudo bem, usa sua tatu, põe teu brinco no piercing no nariz para atender o cliente. Acredite que tem cliente ou a esposa é muito ciumenta, não gosta de uma mulher. O piercing atrai, né? Você está usando a tatuagem atrai. Você está usando a atração como alavanca de vendas. Isso não funciona em alta performance. Tem gente que tem ciúme, sim, tem gente que não gosta. Decote. Então, as mulheres, cuidado com decote. Os homens que estão fazendo academia, cuidado com roupinha colada porque você está no shape. Cuidado. Existe um ritual da venda. Sim. Um protocolo. É isso. Cuidado. No meu ver, né? Tem sempre prestar atenção no cliente, né? A preocupação não é que não pode a pessoa usar piercing, mas naquele momento isso daí pode muito mais prejudicar do que ajudar ela nas vendas. Pode diminuir a produtividade e gerar resultados. Você pega um cara, em resultados, você pega lá, a minha mãe tem 73 anos, ela não gosta de tatuagem, sim, minha mãe. Sim. Ela vai numa loja e ela ser atendida por um cara muito nessa vibe, ela não compra, cara. É normal, não, sim, conecta. Não conecta. O que conecta? O padrão. O que é o padrão? Não erra, né? O padrão não é. Você já viu o Silvio Santos de bermuda apresentar o programa? Sempre terno, porque o terno não tem erro. Vai, tá com dúvida, vai de terno. Põe um blazer, tá com dúvida, não tem erro. Vai no padrão que não erra. Vai no padrão que não erra. Não inventa a roda, não. Porque outro dia eu ouvi de um amigo meu, que ele é um representante de piscina. Eu só atendo loja de piscina e os caras estão em obra, então eu uso bermuda. Pelo amor de Deus! O cliente pode usar bermuda, você é o vendedor. Como que você vai de bermuda no cliente? Porque o cliente usa bermuda. Não pode, meu. No meu ver, não pode. Não pode. Existe um protocolo, cara. Um protocolo. E a questão da imagem é muito importante, né? Se a pessoa for estudar mais a fundo, tem vários fatores que ajudam aí na sua... Porque a primeira impressão é a que fica. Eu já ouvi aquela frase que nós não temos a oportunidade de causar, a segunda oportunidade de causar a primeira impressão. Eu vi o Erlon, o Erlon é representante comercial, aí chega de chinela, havaiana e bermuda. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí numa segunda vez, a tua percepção já ficou gravada comigo. Na segunda vez pode vir de terno. Você vai fazer uma piada. Ué, vai no médico hoje? Você veio de terno, vai no médico? Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa percepção. Erlon, falamos muitas dicas, falamos muito sobre vendas. Vamos dar uma pequena pausa que eu quero ouvir um pouquinho da história do teu livro que você está escrevendo. Porque eu acredito que deve ser uma realização gigantesca, porém deve dar um trabalho danado. Conta um pouquinho para nós. Quando surgiu a história? Quem foi o maior incentivador? Ou era um sonho teu antigo de escrever esse livro? E como está sendo esse processo? Imagina, onde eu imaginar que onde eu imaginar que eu tinha uma metodologia. Uma infância muito pobre, um começo de carreira muito impactante. O começo da minha carreira foi... Antigamente, eu tenho 30 anos de profissão. Há 30 anos atrás, você não tinha tecnologia e a vida era mais difícil. O crédito era restrito. Você não comprava um carro igual você compra hoje. No começo em 1996, o mercado tinha acabado de abrir. E o mercado era fechado. Tinha acabado de abrir, então não tinha financiamentos longos, um pouco diferente. Difícil as coisas. Então, como que eu viajava? Como que eu era um representante? Eu trocava cheque para ter dinheiro. Eu predatava o cheque no abastecimento. Eu dormia
num hotel muito ruim para fazer dinheiro durante o dia, para de noite ir lá pagar o dia do hotel. A vida foi muito difícil. Com essa dificuldade, quando eu ia viajar, é que eu uso um termo hoje, eu não podia sair para perder. Eu não tinha dinheiro. Então eu colocava uma mercadoria no porta-mala do carro e aquela porta eu dava o cheque predatado. Então eu abastecia fiado. Aí eu pegava aquela mercadoria, eu mirava uma rota onde tinha clientes que eu sabia que ia comprar aquela mercadoria. Mais o que eu vendia na representação da pasta que eu tinha. Então eu ia lá, andava 100 quilômetros, numa rota que não tinha pedágio, não tinha como pagar, e ia nesse lojista, eu tinha que vender aquela mercadoria para me dar o próximo passo. Então ali eu adquiri a técnica do roteiro, técnica do valor do roteiro. Então, tem gente que viaja, tem gente que visita cliente que não compensa. Então ali eu adquiri essa técnica. Então eu não podia sair para perder. Onde veio a reunião? Por que veio a reunião perfeita? Além que eu tinha que vender o porta-mala, eu tinha que tirar o pedido. Porque senão, daqui um mês, eu não tinha dinheiro para pagar o cheque predatado. Eu precisava vender. Então, o que eu percebi? Que eu perdi a venda por não entender do mercado. Não é só do produto. Sim. Então, eu comecei a adquirir reuniões mais ensaiadas. Mais ensaiadas. Não se falava muito. Depois do livro O Segredo, que começou a falar sobre técnicas de mentalização, antigamente não se falava disso. Eu já praticava, sem saber, eu já praticava a mentalização, a dramatização. E dali eu fui com aquela dificuldade e fui crescendo. Dali eu percebi que eu tinha um método. Aí o escritório foi dando certo, foi crescendo, foi crescendo. Em 2020, quando veio a pandemia, eu não me comunicava nas mídias sociais. Eu precisava, todo mundo falou, cara, todo mundo está indo para a internet. Eu comecei a dar técnicas de vendas a representantes comerciais. Eu falava, ô meu amigo representante, o que você está fazendo na tua rota? E eu contava minhas histórias. Quando eu viajava, eu tinha dificuldade, eu aprendi que o roteiro é importante. Aí eu até tenho 3 frases que eu uso, isso está no livro, né? Seja a visita esperada, faça a reunião agradável e seja o parceiro estratégico. Eu levo isso muito, muito... Enfim, toda hora eu repito. Eu comecei a falar na internet, comecei a impactar outros profissionais de vendas. E na hora que eu vi, eu estava dando um treinamento de graça. Tinha turma, Vitor. Eu falava sobre como vender. E as pessoas... Até teve um negócio legal. Eu fui numa feira, eu fui reconhecido por algumas pessoas. Olha o aí que fala na internet. Um dia, tinha um diretor meu, que eu sou representante até hoje, né? Eu falei, cara, você não vende isso. Tô dando dica de graça. Opa, vendedor, né? Aí eu comecei a falar que eu ia dar a mentoria. Aí começaram a me perguntar, mas qual é o método? Eu falei, como assim método? O que é esse negócio de método? O que é esse negócio de método? Aí eu escrevi, pelos arquétipos, o método que saiu, a harpa. E eu comecei a vender isso, como eu relatei, fui vendendo método, vendendo mentoria. Aí veio a consultoria. Aí um dia eu comprei uma imersão do Joel J. Eu sou um leitor de Joel J. Eu sempre fui um bom leitor. Graças a Deus eu leio um livro por mês, eu sempre li. A base de conhecimento é sempre legal. E o Joel J fez um clube do livro. E eu comprei esse clube do livro. E eu fui num evento do Joel J. Só que para escrever o método, eu fiz um manuscrito do método. E o manuscrito é poderoso. E eu uso esse manuscrito para fazer técnicas. Eu uso esse. E eu fui no evento. Eu tive a oportunidade de falar com o Joel. E ele falou, cara, isso dá um livro. Ele começou a me provocar qual o nome do livro. Aí criamos Metodologia ARPA, venda a qualquer mercado. Aí eu peguei o manuscrito, já estava escrito, só romantizamos e vamos lançar agora o primeiro livro
Tem data de lançamento já ou não? Cara, tá previsto para outubro, que tá nas correções ali, aí a gente tem que ver data de lançamento e tal. É para outubro agora de 2025, a gente lança. Aí você começa a andar, como que o ambiente transforma, né? Eu nem lancei o livro, aí eu resolvi subir o manuscrito na Amazon. E é o manuscrito, chama o Método Revelado. E eu estou vendendo na Amazon, então o cara que não tem grana para comprar minha metodologia individual, compra o método, Já vai que ajudar ali muito. eu entrego. Já E o tem tudo livro, ali, né? tem tudo ali. E o livro vai ser o complemento romantizado desse método. É isso. Parabéns, parabéns pela história, porque escrever um livro não é para qualquer pessoa. Então, assim, eu imagino a tua alegria nesse momento, o tanto de trabalho que tem, eu tenho certeza que vai ser um sucesso e, principalmente, eu acho que teu objetivo é impactar a vida das pessoas, né? Através do teu conhecimento, através de um livro. Então, fica o meu parabéns. É um sonho meu um dia poder escrever um livro, né? Até compartilhei com os meninos esse tempo. Falei, cara, é um projeto que eu tenho na minha vida de escrever não só alguns livros. Então, vou começar também minha trajetória a me preparar Mas já está para escrevendo? esse momento. Não, ainda não. Preciso ainda de uma orientação. Não sei nem por onde começar, mas é um projeto aí para os próximos 3 anos para a gente começar a colocar em prática. Cara, você já tem. Só não falar com você, você já tem. Você entrega muito sobre contabilidade. O seu livro é a tua história do que chegou até aqui, já é um método. Você não é de sucesso. Fica um momento, uma dica para você começar a escrever a sua história, o seu método, para contar numa estratégia curador de alguém. Eu já vou anotar essa, igual o JJ anota tudo no podcast que ele está comentando. Eu faço cada podcast que eu participo, porque eu aprendo muito com cada convidado. Igual o Erlon, a presença dele aqui hoje, quantas dicas valiosas. E todos que passaram por essa mesa, por essa gravação, o quanto conhecimento nós absorvemos desse lado da mesa também. Erlon, já estamos indo praticamente para o nosso final. Eu gostaria que você já fosse pensando numa mensagem. Imagine que essa mensagem vai chegar a muitas pessoas, muitos empresários. Mas antes da gente ir para essa mensagem final, fala um pouquinho sobre networking. Uma palavra hoje está tão em moda, tal. Qual que é a importância do networking, principalmente em vendas? Cara, eu defino o networking como uma prática de não só o relacionamento em vantagem própria. Quando você tem o princípio de ajudar alguém, você já está praticando networking. Quando você tem esse princípio, claro, princípio honesto, prestativo, você vai se conectando. Sempre alguém vai te referenciar pela alguma coisa boa que você fez. Isso já é o network. O network é importante. Network, ele tem vendedores, tem empresários que economiza de ir numa feira, que fala que já viu de tudo. Isso é uma ignorância. Quando você vai numa feira do seu segmento, você se conecta com tendências, você vê o que está acontecendo e vê os amigos. Pessoas, né? Vê os amigos que antigos você não vê os fornecedores. Isso é network. E quando você é um bom cliente para alguém, esse cara te reverencia. O que é network? Praticar a prestatividade. Seja prestativo. Sempre alguém vai te referenciar. O bom network é aquele que, quando precisar de algum serviço, precisa lembrar de nós, né? Fala, nossa, ó, nessa área que tem É o maior vendedor, é o cara. É o cara. Mas aí você precisa ter esse relacionamento, precisa ter conexão, precisa estar disposto a servir também as pessoas. Que eu vejo que tem muito network que a pessoa é interesseira. Pô, eu vi ali o Erlon, tal, ele tem uma metodologia legal, vou me aproximar dele só para pegar essa metodologia, ou para ele me conectar com tal pessoa que eu quero chegar, tal. Quando a pessoa é interesseira no meio aí, né, como falar, já é perceptível já de cara, né? Cara, esse cara aqui já tá pulando um monte de etapa, já chegou ontem, como se já quer sentar ali, já quer pegar o volante para dirigir. Qual dica você dá para ter esse networking de sucesso? Cara, pratique as feiras de setor. Ligue para os seus clientes principais. Uma dica que muito empresário não faz. Empresário, Vitor, que tem uma equipe legal, tem um diretor de vendas legal, um gerente de vendas legal, a empresa fatura, tá legal. Mas esse cara, ele está numa posição de CEO ou de administrador daquela empresa,
Nunca mais liga para o cliente. Nunca mais visita. É um network legal. Eu até como tá a tua empresa, pega os 5 maiores clientes, executa uma ligação. Pergunta como tá esse cara. O cara vai se sentir tão prestigiado com um cara importante ligou para ele, se preocupou com ele. Primeiro, vai fidelizar pro resto da vida. E segundo, você vai entender seu segmento. E ali você está fazendo network. Seja prestativo. Ponto 1. Ponto 2. Visite feiras e eventos. Participe de grupos, como BNI, Passo a Passo, Rede de negócio. Lions, Clube, Rotary. Existem vários, né? Existem vários. Você praticar de um grupo que tem o mesmo propósito que você, isso constrói muita coisa. Você está conectado numa mente mestra, né? Isso. Todo mundo com o mesmo propósito. Uma dica que eu faço. E para você que não é empresário, você que é um funcionário, ou CLT, ou autônomo, vá em eventos. Eu sei que o CLT é um pouco mais complicado. Tem, tipo a feira do Sebrae, nos finais de semana. O investimento se programa para ir a São Paulo, vai de ônibus. Se a grana está pouco, pelo menos vai num evento por ano. Que seja. Existem eventos regionais que você pode ir para o seu segmento. Tem eventos ali de networks que muita empresa faz para convidar muita gente. Custa barato, vá. Assim, tique, visitem eventos. É isso que é uma dica poderosa para quem é CLT e para quem é PJ. E para quem é CLT, como você comentou, Erlo, eu quero deixar uma dica, porque muitas vezes eu já ouço muito, pô, mas meu empregador não ajuda, não investe em mim, não paga um curso. Não fique dependendo do seu empregador para investir em você. Então, busque conhecimento. Mas eu sou CLT, vou participar de uma feira de negócio. Cara, começa a se conectar com pessoas. A primeira mudança tem que começar na sua mentalidade. Se você se vê como CLT, dificilmente você vai alcançar grandes passos. Empreenda dentro do seu negócio. Faça uma dica de ouro para você. Faça mais do que é esperado. Ponto. Você fazendo mais do que é esperado em qualquer lugar na sua vida. Não é só no serviço. É na sua família, com seus amigos. Faça mais do que é esperado. O resultado vai ser extraordinário. Quando você faz mais do que é esperado, quando você entrega mais para um cliente do que é esperado, o cliente vai falar, uau! Quando você vai com a sua família mais do que é esperado, uau, gera, não tem como dar errado. Agora, você faz o que é necessário fazer, você entrega o que está ali no teu contrato e quer ter resultados diferentes? Dificilmente. Meu empregador não me valoriza, e não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, mas você está entregando, você é pago para fazer um bom trabalho. Eu faço um bom trabalho. O empregador paga por isso, para ter um bom trabalho, é o mínimo. Então, assim, faça mais do que é esperado, os resultados vão ser extraordinários. Erlon, todo nosso convidado, para eternizar esse momento, ganha uma lembrancinha, tá? É com muito carinho que você possa ganhar essa caneca do Evidência Cast. Então, para eternizar, para que você lembre do dia de hoje, lembre retornar um pouco a sua história, que eu acho que deve ser muito gratificante. E receba esse presente e deixe essa mensagem final para a pessoa que está nos assistindo aí, o empresário. Gratidão, cara. Presente bacana. Obrigado. Vou usar ali no meu... Faço muito conteúdo. Vou usar ali na minha mesa. Pode ver os próximos vídeos ali, que você vai estar ali com todo o carinho. Obrigado aí pela lembrança. Obrigado pelo prestígio. A mensagem que eu tenho para deixar, emendando sobre o entregar mais do que é combinado, é uma das leis do êxodo. Uma dica para o cara que quer melhorar, compre o livro, As 17 Leis do Triunfo, de Jamil Albuquerque. Excelente, livro fácil de ler. R$39, faz em 10 vezes na Amazon. Dá um presente para você e pratique o ensinamento do livro. Já é a grande coisa para você melhorar de vida. Né? Leia, pratique leitura, participe de grupos de network. E o melhor, e o que você deve fazer? Acredite no propósito. Crie um propósito para você. Um propósito definido, um propósito claro. Porque muita gente ela tem derrota por parar no meio do caminho. Às vezes está chegando lá e desiste. Então, quando você tem um propósito, a mente constrói esse propósito, o coração aceita, você vibra. Quando você vibra, já é. Então é isso.
faça o propósito e pratique o bem e boas práticas, que tudo vai dar certo. É isso. Não tem muita fórmula de sucesso, não. Erlon, mais uma vez, muito obrigado. Foi um episódio riquíssimo em ideia, conhecimento. Espero que você que nos acompanhou até aqui tenha gostado. Não esqueça de deixar seu comentário, curtir e principalmente compartilhe com um amigo empresário que precisa potencializar os seus resultados. Até um próximo episódio. Até a próxima, pessoal!